Paz do Senhor a todos. Vamos a nosso segundo tópico da nossa matéria Doutrinas Bíblica 1. Nós vamos puxar agora uma gaveta chamada Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. É importante você notar aí na sua apostila que nós temos uma declaração aí, o nosso credo, que é a nossa apologética, né? A declaração de como a nossa igreja, o avivamento bíblico, crê na doutrina do Espírito Santo. Isso está na apostila e consta na nossa Constituição, ok? A divindade do Espírito Santo é uma questão comprovada na Bíblia por conta dos atributos da divindade que é atribuída ao Espírito Santo, né? Assim como nós vimos atributos não comunicáveis que só pertencem a Deus, também a Bíblia atribui ao Espírito Santo atributos como onipresença, onipotência, onisciência, né? Isso a gente pode ver em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, e outros textos como Lucas 1:35, 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, versículos 2, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 11, ok? Alguns textos que mostram atributos que nós atribuímos a Deus, a Bíblia atribui a Deus e também ao Espírito Santo, ok? A personalidade do Espírito Santo. Somente uma pessoa pode possuir personalidade, né? Personalidade é aquilo que é dotado de inteligência, de sentimento, de vontade e não necessariamente corpo, né? Então, por exemplo, quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, ele possui vontade, ele possui sentimento, ele pode ser entristecido, ele ensina, ele fala, ele ordena. Então são qualidades, são atributos que só a personalidade pode ter e a Bíblia atribui essas características ao Espírito Santo de Deus, correto? Alguns nomes que são atribuídos ao Espírito Santo, como por exemplo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Por que Espírito de Deus e Espírito de Cristo? Porque ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Então a gente vai ver na Bíblia textos se referindo ao Espírito Santo, às vezes como Espírito de Deus e às vezes como Espírito de Cristo, né? Ele também é chamado de Espírito Consolador, por conta do ministério do Espírito Santo de confortar, de consolar, de fortalecer. Espírito Santo mesmo, por conta do seu trabalho de nos santificar, trabalhar na santificação do ser humano. Espírito da promessa, Espírito da verdade e assim por diante. Muitos termos atribuídos e títulos atribuídos ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, o termo Espírito Santo aparece 3 vezes. E no Novo Testamento a gente vai ter 86 menções ao Espírito Santo, né? E às vezes com nomes de Espírito de Deus. Também no Antigo Testamento ele se manifestava em determinados momentos para ações específicas sobre as pessoas. Então, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha na vida de uma pessoa para um fato, para uma ação, para um ministério, um trabalho específico e depois saía. Então as pessoas eram moradas temporárias do Espírito Santo, né? Ok? Ele é chamado também de Espírito regenerador, porque ele atua na transformação da natureza do ser humano, né? E futuramente se estendendo sobre toda a carne, conforme a gente vê a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, já indo para o Novo Testamento, a gente vai ver a pessoa do Espírito Santo se destacando, né? Se destaca tanto em Atos que alguns dizem que o livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, por conta da proeminência da pessoa do Espírito Santo ali no livro de Atos, o ministério do Espírito Santo através da vida da igreja. Então nós vamos ter no livro de Atos 70 vezes menção ao Espírito Santo. No livro de Atos, era considerado um cristão verdadeiro aquele que fosse cheio do Espírito Santo, né?
Há também no livro de Atos uma relação direta do Espírito Santo com a obra missionária, conforme a gente vê no capítulo 13, o Espírito Santo ali separando pessoas e ordenando pessoas que começassem ou se envolvessem na obra missionária, né? A gente vê em Atos também que os discípulos testemunhavam, a igreja testemunhava quando ela estava cheia do Espírito Santo, quando as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Ainda em Atos, nós vemos que o Espírito Santo é que dirigia as viagens missionárias, conduzindo, direcionando, proibindo às vezes ou autorizando os servos de Deus a pregar ou não pregar, entrar numa cidade ou não entrar, né? Na verdade, no livro de Atos, a gente vê a importância do poder e da ação do Espírito Santo através da vida da igreja. O Senhor Jesus, quando ele dá a grande comissão para a igreja do Senhor Jesus, para a sua igreja, ele orientou os discípulos o seguinte: vocês não saiam de Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Vocês não saiam enquanto vocês não tiverem uma experiência de enchimento do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo seria a ferramenta que a igreja teria nas suas mãos para cumprir essa obra sobrenatural, sobre-humana, que é a obra de Deus, no poder do Espírito Santo, né? E até hoje a gente vê a importância, a ênfase do Espírito Santo na vida da igreja. Há um trabalho de renovação dentro da igreja, de compreensão da importância da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida da igreja para que a igreja consiga cumprir a grande comissão. Hoje nós temos no meio cristão um movimento de renovação, até dentro de igrejas consideradas tradicionais e históricas, uma abertura para a ação do Espírito Santo, né? Essa ênfase de que essa compreensão de que a igreja, sem essa ferramenta, sem esse poder vindo de Deus, esse recurso providenciado pelo Senhor, a igreja não consegue cumprir a sua missão. Por isso a orientação do Senhor Jesus aos discípulos: vocês não saiam, né, de Jerusalém até terem essa experiência da plenitude, do enchimento do Espírito Santo, então depois vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, né? É interessante a gente observar esse trabalhar do Espírito Santo e essa compreensão da importância do Espírito Santo até dentro da Igreja Católica Romana, que ocorre um movimento chamado Movimento de Renovação Carismática, que nada mais é do que um despertar até da Igreja Católica para a ação, para o ministério do Espírito Santo, né? Imagine nós, cristãos evangélicos protestantes, né? Então, é muito importante que a gente entenda, quando estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, essa ferramenta, esse recurso, esse poder que Jesus deu à igreja para cumprir a missão no primeiro século, a igreja de Atos, e hoje não seria diferente, né? Porque a igreja é a mesma, a missão é a mesma, a missão da igreja de evangelizar, de compartilhar a mensagem do evangelho no mundo todo. Portanto, os recursos que o Senhor Jesus deu para a igreja no primeiro século são os mesmos recursos, é o poder, a autoridade, a sabedoria, né, a direção do Espírito Santo para que a igreja consiga cumprir com a sua missão. Quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus e o ministério do Senhor Jesus, o Espírito Santo esteve presente desde o nascimento até a ascensão, né? No nascimento é quando o anjo fala ali para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, né? Para que você consiga gerar esse filho, a Virgem Maria, né? Então Jesus nasceu como obra do Espírito Santo no útero ali da Virgem Maria, ok? No batismo há uma unção ali, o Espírito Santo vindo em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. No ministério, durante o ministério do Senhor Jesus, em Lucas 4,18, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, né, para capacitar o Senhor para realizar o ministério. Então Jesus deixou claro que ele realizou o ministério dele na força, no poder, na unção do Espírito Santo, né? Na crucificação,
foi a força que Jesus recebeu para consumar o seu ministério, ali indo até a cruz, com certeza foi a força vinda do Espírito Santo. Na ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi o agente vivificante, né? Paulo em Romanos 8:11 diz que Deus ressuscitou Jesus no poder do Espírito Santo, e é esse mesmo poder que Deus usará para ressuscitar aqueles que dormem em Cristo, o poder do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo esteve presente também na ressurreição do Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para a vida e para o ministério do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está presente desde o nascimento, durante todo o seu ministério, até a sua ressurreição. Com relação à experiência humana, né, com relação aos homens, o ministério do Espírito Santo está relacionado a convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo age na regeneração, ou seja, na transformação do ser humano. Então, ele primeiro convence, abre a mente, o coração do ser humano para que o ser humano entenda que ele é pecador, que ele precisa de um Salvador, e esse Salvador único que pode salvá-lo é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo que inicia, a partir desse primeiro momento da salvação, no processo da santificação, que é instantâneo e progressivo. Então o Espírito Santo começa a agir e operar na vida do ser humano, no momento da salvação, né, nessa obra de santificação instantânea, e prossegue esse trabalho até o estágio da glorificação. Nós vamos ver isso na doutrina da salvação com mais detalhes lá à frente, ok? O Espírito Santo habita no coração do crente. A partir do momento da nossa conversão, o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas. Ele nos santifica, como eu já disse, de forma instantânea e progressiva. Ele nos concede poder, autoridade, ousadia para sermos testemunhas, conforme o Senhor promete em Atos 1:8, né? Recebereis poder, autoridade, ousadia, coragem para ser testemunha através do Espírito Santo. E também, com relação à experiência humana, nós vemos na Bíblia que podemos pecar contra o Espírito Santo, entristecendo ele, tentando mentir para ele, já que ele é onisciente, é apenas uma tentativa de mentir, e até apagar o Espírito Santo da nossa vida. Okay? Com relação a apagar o Espírito Santo, a resistir ao Espírito Santo, mais à frente, em outro ponto do nosso estudo aqui, quando formos estudar sobre o pecado, nós vamos ver essa questão, essa relação do pecado e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sendo uma pessoa, é possível a gente entristecê-lo, mentir a ele ou tentar mentir a ele, como foi o caso de Ananias e Safira, e até apagar, extinguir a ação do Espírito Santo em nossa vida. Com relação aos dons do Espírito Santo, eu vou disponibilizar para vocês, irmãos, um quadro com a lista de dons. Vocês vão ter acesso a esse quadro, onde vai facilitar a gente fazer a classificação dos dons do Espírito Santo, né? E outros dons que nós temos na Bíblia, né? Porque o que é dom? Dom é uma capacidade sobrenatural através da qual Deus opera por meio da igreja, através da igreja. E quando a gente fala de dons, nós temos pelo menos 4 listas de dons na Bíblia, que a Bíblia apresenta, que são a lista de dons pessoais, a lista de dons de manifestações do Espírito Santo, os dons de operação de Deus na igreja local e os dons ministeriais. Okay? São 4 listas. E aqui, com relação à pessoa do Espírito Santo, nós vamos ter uma lista que nós a classificamos como dons de manifestação do Espírito Santo. E nós, o Avivamento Bíblico, sendo uma igreja pentecostal, nós cremos na atualidade dos dons de manifestação do Espírito Santo. Então, isso que diferencia e distingue uma igreja pentecostal de uma igreja histórico-tradicional, ou histórica tradicional. As igrejas pentecostais se caracterizam por igrejas que creem na atualidade dos dons de manifestação do Espírito Santo, que são 9 dons apresentados ali por Paulo na lista de 1 Coríntios
capítulo 12, versículos 4 a 11. E nesse gráfico que eu vou disponibilizar para vocês, nós vamos ter bem detalhado aqui essas listas, ok? Com o nome dos dons, como eles se manifestam, como Deus age através desses dons na vida da igreja, especificando cada um, tá bom? Então, isso com mais detalhes a gente vai colocar à parte aí para vocês. Outro aspecto importante sobre a pessoa do Espírito Santo é como nós entendemos o batismo com o Espírito Santo. E na apostila de vocês, nós temos aí uma declaração do credo da IEAB com relação à nossa visão sobre o batismo com o Espírito Santo. O credo é a nossa apologética, né? É a declaração de como a nossa igreja crê e aceita esta doutrina. Isso está na Constituição da Igreja. É importante que você observe isso, porque é a posição oficial da nossa igreja com relação a esta doutrina, no caso aqui específico, como nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Alguns conceitos que o avivamento bíblico não adota para a gente entender como que nós vemos a questão do batismo com o Espírito Santo. 3 conceitos que nós não adotamos. Primeiro, que o crente ele é batizado com o Espírito Santo no ato da conversão. Okay? Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é algo distinto e posterior à salvação. É uma experiência que o crente adquire que não é a conversão, o ato da conversão. No ato da conversão, o Espírito Santo passa a habitar, a morar no coração, na vida do cristão. Mas não é a experiência da plenitude, do enchimento ou batismo com o Espírito Santo. Essa experiência é posterior, é distinta e posterior à conversão. Uma outra questão importante é que às vezes as pessoas creem dessa forma, né? Uma experiência distinta, porém sem uma evidência física verificável, visível. Alguns acham que o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é o fruto do Espírito, é a transformação do caráter da pessoa, etc. É claro que o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, nos capacita a produzirmos o fruto do Espírito com as suas 9 características. É fato, e é claro que o Espírito Santo trabalha o nosso caráter no processo da santificação, vai transformando o caráter do cristão, um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, mas não é a evidência, não é o sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Há uma terceira também ideia muito corrente principalmente igrejas neopentecostais, de que o batismo com o Espírito Santo é baseado em emoções, em choro, em arrepios, né? Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo pode trazer choro, quebrantamento, é óbvio. Quando você é tocado por Deus, você é visitado por Deus, nossas emoções são atingidas e a gente sente a presença de Deus, podemos nos emocionar, nada contra isso, não é nada normal você chorar, você sentir uma reação física, mas não significa necessariamente que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Bom, se nós não cremos, se o avivamento bíblico não crê que o sinal do batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão, né, que não há uma evidência física que seria só o fruto do Espírito, ou transformação do caráter, ou só emoções, como nós cremos, como nós vemos essa questão do batismo com o Espírito Santo? É importante primeiro a gente entender que a palavra batizar, ela vem do grego baptizen, que significa mergulhar, imergir, né? Ou seja, ser cheio, transbordar, um revestimento. Então, a gente entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência em que a pessoa é mergulhada no Espírito, é imergida no Espírito, é cheia, ela passa a transbordar, né? Deixa eu usar uma ilustração aqui. Eu estou aqui com um copo de água, né? Ele está pelo meio. Eu posso começar a colocar água nesse copo
né? Ele tem água, ele já contém água, mas eu posso continuar colocando água aqui até esse copo encher e até derramar, até transbordar. Okay? Então, como nós cremos no batismo com o Espírito Santo? A pessoa, o indivíduo crê no Senhor Jesus, reconhece o Senhor Jesus como Salvador, Senhor da sua vida, crê no coração, o confessa como Salvador e Senhor, ele passa a ser morada e habitação do Espírito Santo. Mas a partir do momento que ele começa a se esvaziar de tudo que estava preenchendo o seu ser e dando espaço para o Espírito Santo, porque para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos primeiro nos esvaziar de tudo que ocupa lugar na nossa vida, do pecado, do nosso eu, nosso ego, de coisas que ocupam lugar. À medida que a gente vai se esvaziando, tirando essas coisas e dando espaço, o Espírito Santo vai nos enchendo, vai se apossando, vai controlando todo o nosso ser, e nós chegamos num momento, né, numa experiência em que o Espírito Santo nos enche. Então há um momento que esse copo pode ter apenas água, mas há um momento que ele pode ser cheio de água até transbordar. Então nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é esse momento em que a pessoa é cheia do Espírito Santo, né? Alguém já afirmou o seguinte: você, antes dessa experiência, você tem o Espírito Santo. Quando você adquire o batismo com o Espírito Santo te tem. Ele te toma, ele se apossa de você e você vai transbordar, né? Então, esse é o sentido, porque é o sentido original da palavra batismo. Imergir, mergulhar, que a gente aplica no batismo com água, né? Por isso, o batismo por imersão, a forma de batismo por imersão, imergir, mergulhar, né? Essa experiência é uma promessa do Pai. Deus profetizou através do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Pedro, quando ele vai explicar essa experiência no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele associa a experiência com a promessa de Joel. Em Atos 2, versículos 16 e 18, quando a atenção do povo em Jerusalém é atraída para aquele movimento, aquele sinal externo, aquele barulho que chama a atenção da população que está ali em Jerusalém por ocasião da celebração da festa do Pentecostes, como Pedro explica aquela experiência, aquela situação? Ele explica que está ocorrendo ali o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, quando Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E ali a evidência de profetizar, né, de ter sonhos, visões, ok? Então, como nós explicamos a evidência, o sinal, a comprovação do batismo com o Espírito Santo? Em Atos 2, há um sinal externo que chama a atenção de todas aquelas nações representadas ali, de todo aquele povo que está em Jerusalém. Quais são esses sinais externos? Línguas de fogo, né? Um som como de um vendaval e línguas estranhas, no caso ali de Atos 2, idiomas mesmo, né? Está claro que ali são idiomas, né? Mas há um sinal externo, há uma evidência, há uma comprovação que as pessoas de fora, que não estão ali naquela experiência, conseguem perceber o que está acontecendo. Tanto que a atenção de todas as pessoas são atraídas na cidade para o cenáculo, para onde os discípulos estão. Então, há um sinal externo, verificável, né? Tanto para quem está observando, e esse sinal também é importante para a pessoa que passa por essa experiência, né? O batismo com o Espírito Santo traz uma evidência que a própria pessoa, ela percebe, ela sente, ela tem a convicção de que ela recebeu essa experiência. Não é apenas alguém de fora que afirma: você teve essa experiência, você foi batizado com o Espírito Santo. Mas a própria pessoa, ela sabe que ela passou, que ela experimentou essa experiência, né? Então, como nós entendemos a Bíblia? Que as línguas estranhas, o falar em línguas estranhas ou profetizar, é a evidência, é o sinal, é a comprovação externa, verificável,
que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, né? Agora, se aqui em Atos as línguas estranhas ali foram idiomas, nós temos a experiência ali em Cesareia, na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículos 44 e 47, quando ali não há pessoas estranhas, não há pessoas de outras nacionalidades. Estão ali Pedro, né, e aquele grupo reunido na casa, e ali, quando aquele grupo que está na casa de Cornélio recebe essa experiência, passa por essa experiência, eles falam em línguas estranhas e profetizam, né? Também em Atos capítulo 19, versículo 6, ali em Éfeso, quando aqueles crentes, sobre a oração de Paulo, recebem essa experiência, ou passam para essa experiência do batismo com o Espírito Santo, também o Espírito Santo concede a eles falarem em línguas estranhas ou profetizarem. Ok? Então, as outras pessoas podem verificar isso e a própria pessoa tem a convicção dessa experiência, a própria pessoa. Nesse caso, aqui do batismo com o Espírito Santo, as línguas são um sinal, né? Elas existem como sinal e também existem como dom. No caso do batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas são um sinal que comprova que a pessoa teve a experiência. Mas lá na lista de dons, também nós vamos ter as línguas como dom, que a pessoa pode ter esse dom de de orar em línguas estranhas. Ok? Último ponto desse tópico nosso aqui, com relação ao Espírito Santo, está relacionado à finalidade do batismo com o Espírito Santo. Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Não é para a glória humana, não é para chamar atenção, não é alguma coisa para trazer valor para a pessoa. Não tem nenhuma dessas finalidades. A finalidade é recebimento de poder para a evangelização e edificação da igreja. A finalidade do batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas. As consequências vão muito mais além disso. Então, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículos 4, 5, 8 e textos subsequentes vão mostrar as consequências do batismo, os resultados e o propósito do batismo com o Espírito Santo, né? Conforme Jesus promete, aqui em Atos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8, o batismo com o Espírito Santo seria a ferramenta, o recurso que a igreja do Senhor Jesus receberia para cumprir a sua missão de levar a palavra de Deus, de compartilhar o evangelho pelo mundo todo. Sem essa força, sem esse recurso, a igreja não consegue cumprir essa missão. Porque o grande poder, o grande trunfo da igreja de Jesus para sobreviver, para resistir à pressão do mundo, à perseguição do inferno, para cumprir a sua missão, não vem do seu poder político, não vem de recursos financeiros, não vem de fama, não vem do nome, vem do poder do Espírito Santo. Este foi o segredo da igreja do primeiro século e é o segredo da igreja atual, da igreja do Senhor Jesus. O segredo da vitória, da subsistência, da força, do vigor da igreja, da condição da igreja, cumprindo a sua missão nessa terra, é o poder advindo do Espírito Santo na vida da igreja. Esse foi o segredo da igreja de Atos e não seria diferente hoje. Jesus deu uma missão para a igreja lá no primeiro século, essa missão ainda não foi cumprida. Não chegamos no momento que nós possamos dizer assim, missão cumprida. A missão ainda está sendo cumprida. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, há algo para a igreja fazer. E se lá no primeiro século o grande recurso, a grande força, o grande trunfo que Jesus deu à igreja foi o poder do Espírito Santo, hoje não seria diferente. Porque a igreja é a mesma, o Senhor da igreja é o mesmo e a missão, a tarefa é a mesma, que não está concluída. Um detalhe aqui importante ainda sobre a finalidade do batismo com o Espírito Santo, né, é que o fogo, o vento, as línguas, a emoção, o barulho,
Isso passa. A pessoa vai ter essa experiência e nessa experiência pode haver barulho, pode haver línguas, pode haver emoção, pode haver choro, mas isso passa, mas as consequências, elas perduram. E quais seriam essas consequências do batismo com o Espírito Santo? Não é só falar em línguas. Que a gente poderia alistar o seguinte: coragem para testemunhar. Que fica evidente aqui em Atos capítulo 2, quando Pedro se levanta diante daquela multidão e ele prega com ousadia, com coragem, né? A grande coragem, a grande força da igreja para pregar o evangelho é o poder do Espírito Santo. A igreja o faz no poder do Espírito Santo. Outra coisa importante, que é uma consequência do batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos levar isso muito a sério para não ficarmos pensando que o batismo com o Espírito Santo é apenas uma experiência, né? Com sinais externos, um emocionalismo, e para por aí, né? Outra consequência é trazer convicção na fé, profundidade na palavra e maturidade espiritual. E eu quero até ler esse texto em Atos 2, versículos 16 e 25 com vocês. Atos 2, porque se trata de mais uma consequência do batismo com o Espírito Santo, né? O primeiro é coragem para testemunhar, que está em Atos 2, versículo 14. Olha, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Todo crente, após passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo, pressupõe, espera-se de que ele tenha uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez para pregar, para compartilhar a mensagem do Evangelho. Então isso acontece com Pedro aqui, quando ele fala: pessoal, escutem as minhas palavras, eu tenho algo para dizer, eu tenho uma mensagem para pregar e vocês me ouçam, né? Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo traz convicção na fé, profundidade na palavra e maturidade espiritual. Versículo 16, ainda de Atos 2, diz assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, convicção na fé e profundidade da palavra. Pedro está dizendo assim: olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é promessa de Deus, é cumprimento da palavra de Deus. Então, a fé é uma fé baseada em convicção, em certeza, né? É uma fé concreta, fundamentada na palavra de Deus. Você ganha ousadia, coragem, você se aprofunda na palavra de Deus e a sua fé é robustecida, é alicerçada, é fundamentada na palavra de Deus. Outro detalhe aqui, ainda nessa mensagem de Pedro, versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Ou seja, essa base na palavra, essa maturidade espiritual, essa convicção que leva a pessoa a pregar com ousadia, com coragem, mas uma mensagem fundamentada, alicerçada na própria palavra de Deus. No versículo 42 de Atos 2, nós também vemos mais uma evidência do batismo com o Espírito Santo, quando diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O batismo com o Espírito Santo, entre outras coisas, gera comunhão. Não é possível que um crente seja cheio do Espírito Santo e ele não viva em comunhão com os irmãos, com a igreja. Ele tem dificuldades para ter comunhão com os outros. É uma ação, é um resultado consequente do batismo com o Espírito Santo, a comunhão na igreja. E uma outra consequência que eu trago e destaco aqui, no capítulo 3 ainda de Atos, versículo 4. E eu estou destacando esses versículos aqui, porque são versículos que estão aqui bem relacionados à experiência que a igreja teve em Atos 2. São versículos e consequências que a gente percebe logo após a igreja passar por essa experiência do Pentecostes, o nascimento da igreja. Porque essas consequências devem acompanhar
a relação da igreja com o Espírito Santo, a experiência de uma igreja cheia do Espírito Santo, a experiência de crentes que são cheios do Espírito Santo. Porque no tempo de Atos, na época, no primeiro século, o batismo com o Espírito Santo era uma experiência comum entre os crentes. Não era algo esporádico que acontecia com um ou com o outro. A gente vai ler aqui no livro de Atos, na história da igreja, em Atos, registrado em Atos, que esse enchimento era constante, né? Portanto, Paulo, quando fala aos Efésios, e ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra enchei-vos aqui tem um sentido contínuo. A gente pode ler da seguinte forma, estejam sempre se enchendo do Espírito Santo. Então, a experiência é única, mas a renovação é contínua. O crente passa pela experiência do batismo com o Espírito Santo, mas ele precisa de uma renovação, de um novo enchimento constante. Imagine, deixa eu usar aqui uma ilustração. Você vai sair com o seu carro para uma viagem, para andar com o seu carro. Você chega no posto de combustível e manda encher o tanque. Olha, completa, enche o tanque de combustível. E você começa a andar com o seu carro, você começa a andar, a gastar. O que vai acontecer naturalmente? Esse combustível vai gastando combustível. Vai chegar um momento, depois de você andar bastante com o carro, que você vai ter que encher novamente o tanque. Você vai ter que reabastecer. Senão vai acabar o combustível, o carro vai parar e não vai andar mais. Então, quando Paulo disse aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e o que a gente observa aqui em Atos é que esse enchimento é constante, né? Cada vez que a igreja se reunia, havia uma nova manifestação e os crentes novamente eram cheios do Espírito Santo, né? E deixa eu fechar esse item aqui, por conta do nosso tempo. Também essa experiência transforma a vida para ser exemplo e ter autoridade. Logo no capítulo 3, versículo 4, diz assim, aquela experiência de Pedro e João ali na porta do templo, e Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós. Olha para nós. E ali dá aquela ordem, né, para o paralítico ali. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, uma outra consequência do batismo com o Espírito Santo é a transformação na nossa vida, para nós sermos exemplo, quando Pedro fala assim, olha para nós, pode olhar para a nossa vida, minha vida de João, e a autoridade, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Isso é consequência do batismo com o Espírito Santo. E eu concluo esse tópico de hoje, irmãos, dizendo que o enchimento do Espírito Santo é a maior necessidade da igreja atual. Que nós mais precisamos como igreja do Senhor Jesus é dessa experiência. Não é de dinheiro, não é de fama, não é de influência política. É o enchimento do poder do Espírito Santo. E esse enchimento deve ser conservado através de contínua renovação. Okay? Cada vez que a igreja se reunia na presença do Senhor, havia uma renovação, um novo enchimento, e a igreja então caminhava como um veículo que caminha, que anda, porque o seu tanque vai sendo abastecido, o combustível vai sendo abastecido. Que Deus possa estar nos enchendo constantemente dessa pessoa maravilhosa, extraordinária, que é o Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.